Qual o poder que tem uma entrevista? A entrevista tem um poder que tu está começando a gravar conteúdo, que ela é fácil de trabalhar esse tipo de conteúdo. Porque tu vai entrevistar alguém que tu vai direcionar por perguntas. Então tu pode planejar essa entrevista com perguntas que você acha que vai ser interessante para aquela pessoa, para você e principalmente para tua audiência, tá? Então o que é uma entrevista interessante para as pessoas verem? É uma entrevista que conta a história, tá? Essa é um ponto de entrevista, tá? Segundo ponto de entrevista é uma entrevista que revele algo que vai facilitar a vida das pessoas, tá? Do teu avatar, do teu cliente ideal lá, tá? E como é que a gente pode fazer uma entrevista, conduzir a entrevista? A gente pode conduzir da seguinte forma: tu pode colocar palavras-chave dentro da tua entrevista, tá? Perguntas-chave dentro da tua entrevista. Então tu tem um roteirinho lá, tu cria lá a pergunta 1, que pode ser: se apresente, né? Quem você é, de onde você veio, né? O que você faz, né? Aí vai ter um montão de assuntos já. A segunda coisa que tu pode fazer é o seguinte: desconstruir alguma coisa que a pessoa fez, né? Então tu vai pegar e vai dizer assim: como é que tu fez isso? Entender como é que foi aquele processo de criação de alguma coisa que aquela pessoa fez, né? Então tu tem a história, tu pode ter várias coisas juntas, mas pode ter uma desconstrução de alguma coisa que aquela pessoa fez que é interessante para as pessoas saberem. E tu pode fazer perguntas do que a pessoa, né, faria em determinados casos, tá? Como é que funciona isso? Isso funciona assim, ó. Tu vai fazer pergunta-chave, então tu vai dizer assim: como é que tu era antes de fazer tal coisa? Como é que tu era depois de fazer tal coisa? E daí tu pergunta a pergunta-chave. Tu diz assim: se você tivesse tal oportunidade, como você agiria, né? Dá um exemplo. Tem um cara que pergunta sempre lá na entrevista dele assim: se tu tivesse começar de novo, do zero, sem que tu não tivesse nada desse resultado hoje, o que você faria? Tá? Uma outra coisa que é legal assim: qual é o lugar do mundo que você gostaria de viajar e você não viajou ainda? Tá? Qual é a tua casa dos sonhos, o pessoal dos imóveis aí? O que tem que ter a casa, o imóvel dos sonhos para ti? Né? Na área agrícola, né? O que você faria se você conseguisse tal resultado na tua área? Né? Então isso daí forma uma entrevista. E a entrevista tem uma coisa legal, que ela dá audiência para ti e dá audiência para o teu entrevistado, né? E as pessoas vão comentar sobre os itens dessa entrevista. Então é legal a gente fazer. E semana que vem não, quarta-feira agora, a gente vai fazer na aula. Eu vou entrevistar cada um de vocês, brevemente e rapidamente, para a gente fazer um ensaio disso, tá? Para vocês começarem a fazer entrevistas. Mas já comecem a anotar ali o que vocês podem perguntar para os entrevistados de vocês. Tá bom? Tamo junto, até quarta.